Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bem, eu queria iniciar esse vídeo aqui com uma frase que diz o seguinte: um povo fraco precisa de um líder forte, mas um povo, quando já é forte, não precisa de líderes. Ele, o povo, já é a própria liderança. Muito bem. Eu tenho alguns temas aqui a abordar aqui, tá? E um dos temas que eu quero abordar aqui é o seguinte: a chamada mídia, que está fazendo barulho aí. Não essas mídias que a gente já sabe do canal aberto, do rádio, não é essa. Essa aí a gente já sabe que é de pior qualidade possível. Mas essas redes sociais que a gente tem na internet, né? Então é o seguinte: essas mídias hoje, elas estão tomando um papel quase idêntico a essas mídias aí que estão de canais abertos, que a gente tanto condena, né? De que forma isso acontece? Elas ficam, todas elas praticamente ficam batendo no mesmo ponto. É como uma mídia tradicional faz: você pega um jornal, só vê um, porque o resto precisa ver, que os jornais praticamente repetem as notícias, ainda que sejam de canais diferentes, né? Você dificilmente vê uma ou outra notícia diferente, mas grande parte dos informativos dos chamados canais de TV aberta, ele mostra a você praticamente a mesma coisa, né? Então o que está acontecendo com a mídia agora? A mídia agora também, das redes sociais, da internet, está batendo na mesma coisa. Você vai no YouTube, está acontecendo a mesma coisa, praticamente fica batendo naquele mesmo tema, né? Muito bem. E tem um detalhe seguinte: olha só, a gente, quando não tem um problema, mas não tem uma solução, a gente vamos procurar soluções para resolver esse problema. Não é verdade? Agora o que eu vejo é o seguinte: essa mídia às quais eu estou me referindo, ela fica falando o tempo todo praticamente a mesma coisa, ou chama pessoas para dar entrevista para praticamente falar a mesma coisa. Quer dizer, chega a dar um cansaço, porque você já sabe do problema, você já sabe qual é o problema, você já sabe várias alternativas para resolver o problema, e, no entanto, não se tem ação para resolver esse problema, né? Quer dizer, a gente conhece o problema, identificou o problema, sabe qual é o problema, então tem que ter uma ação para resolver o problema. Não é ficar o tempo todo falando a mesma coisa, chamando especialista nisso, especialista aqui, para falar o tempo todo a mesma coisa, chega a dar um cansaço e exaustão. E não se ter uma mobilização ou uma ação de fato para solucionar esse problema. Então é isso que essas redes sociais têm mostrado. Ele só mostra o problema, chama o entrevistado para o problema, mas ele não faz uma ação quando deveria mobilizar as pessoas, né, para ter uma ação de fato nesse problema. Por exemplo, na rua, ir lá para frente do Congresso, para frente do Supremo, para tudo isso ter ação de fato. E essas redes sociais que tem hoje, elas têm a capacidade de fazer essa mobilização e tem quantitativo por exemplo, de inscritos, como no YouTube, no seu canal, para fazer essa mobilização. Só que eles não fazem. Gosta de ficar sua mídiazinha, a live lá, no programa dele lá em casa, sabe, no seu escritório, e na verdade nos chama para uma palestra pública, para um local público, para uma ação pública, para confrontar esses órgãos que estão aí, que está trazendo toda essa tragédia diariamente ao nosso país, que nós vemos todos os dias. Muito bem. Então aqui, só para
exemplificar aqui, por exemplo, agora fica no negócio da maconha, né? Agora é maconha. O governo aí liberou aí para se fazer aí a liberação da maconha. Então se fica falando assim nessa porcaria o dia inteiro. Parece até que maconha vai solucionar o problema de 90% dos brasileiros. Quando traz mais problemas, a maconha traz mais problemas que soluções. Que é o alucinógeno. Muito bem. E o outro ponto também interessante é o seguinte, a Lula livre. Né? Aí nós ficamos o seguinte, voltamos à questão do falar do problema e não agir para resolver o problema. Olha só, se a gente quisesse tirar realmente Lula da cadeia, era só todo mundo se mobilizar, tá lá, tem um pessoal lá permanente que fica lá, plantado lá em Curitiba, lá, de frente lá da Polícia Federal onde o Lula está preso, era só se juntar essas pessoas, invadir aquilo ali e tirar o Lula de lá. Era isso que tinha que fazer. Agora, fica se falando o tempo todo, Lula livre, vai ser libertado, o Supremo isso, o STJ isso, o Tribunal do Paraná isso, aquilo, e fica o tempo todo nessa redundância, fica se criando uma ilusão, fica se perdendo tempo, fica se vendendo uma ilusão, uma esperança do que não irá acontecer. Todo mundo já sabe, com esse Supremo que está aí, que é um também dos patrocinadores do golpe de Estado, e eu já falei, não é a primeira vez que eu já falei isso, que ele não vai deixar o Lula sair, acabou. Se depender do Supremo e do Poder Judiciário hoje, que está podre, aliado aos Estados Unidos com golpe de Estado e destruição do país, já bateu na mesa, Lula não vai sair, e se depender deles, ele vai morrer na cadeia e acabou. Então vamos dar um basta nesse negócio de Lula livre. Vamos dar um basta nisso. Se quer tirar, volta a afirmar. Vai lá, se une e vamos tirar ele lá na marra. Assim como a justiça prendeu ele na marra com mentira dentro do processo, um processo falso, mentiroso, cretino, então vai lá, tira esse na marra. É isso que tem que acontecer. Agora, fica assim o seguinte. Ah, o Lula livre. Agora tem uma campanha. O PT resolveu ganhar dinheiro. Esse negócio de campanha, de vaquinha para soltar o Lula, todo mundo já sabe que ele pode até ser solto, não precisa nem de vaquinha. Mas fica enganando o povo, ocupando o tempo do povo, criando a ilusão do povo, e ao mesmo tempo o PT fica articulando a candidatura do Haddad para próximas eleições. Quer dizer, é um cretinismo, um grau de cretinismo fora de série. E muito bem. Esqueçamos Lula. Vamos partir para o seguinte ponto. A situação aqui está dada. Temos um governo que está aí, que está atropelando a tudo e a todos, está vendendo o país, está entregando o país, está humilhando o país, está humilhando o brasileiro, está fudendo quem ele puder fuder, está matando se puder matar, mata também, acabou. Então, é isso aí, o governo é isso aí. A cara do governo é isso aí. Esse é o nosso problema. E não é ficar batendo nessa tecla de Lula livre, que não vai acontecer isso tão cedo. E a gente fica aí vendo aí o seu Bolsonaro fazer o que está fazendo no país. Né? Um segundo ponto que eu quero citar aqui é o seguinte. Você pega o Supremo Tribunal Federal. O
Supremo Tribunal Federal, todo mundo acompanhou ontem, ele é o tão cretino, o Supremo Tribunal Federal, quanto o Bolsonaro, resolveu liberar as privatizações em todos os âmbitos das empresas públicas. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal deveria também incluir na privatização o próprio Supremo. Não tem ministro do Supremo ali que ganha menos de 70, 80 mil. Esse negócio de salário, que é 33 mil, 38 mil, essa é conversa fiada. E só com as vantagens, chega a 100 e até mais de 100 mil reais por mês, o salário deles. E o custo de produção deles é baixo. E nós temos ministro do Supremo que se vende. A realidade é essa. Não só para o golpe, como a gente está vendo aí. Desde que esse golpe foi instalado no seu Ministério Público, que o tempo todo o Supremo deu apoio, deu aval. Então, olha, vamos privatizar o Supremo, então. Ou então acaba-se com o Supremo. Um órgão que era defensor da Constituição não defende mais a Constituição. Ele está modificando a Constituição quando ele mesmo próprio não está criando lei. Como agora na semana passada. E agora de novo. Novamente, com essa questão da Petrobras, que houve julgamento da Petrobras, novamente você tem 11 ministros. 11 ministros. Quer dizer, só 2 que defenderam a Constituição e que foram contra esse processo de entrega do Estado brasileiro a empresas privadas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Então, só 2 ministros, quer dizer, você tem 11, então você bota aí mais de 90%, né? Praticamente 95% dos ministros são a favor da destruição do Estado. A leitura que ele está dando é essa. E ministro que não tem nem a capacidade, nem a competência, nem o entendimento das leis das estatais, ainda ficam com ironias e deboche no seu julgamento para tentar justificar alguma coisa. Há uma incoerência aí também, é o seguinte, olha só. O ministro lá, ele pega uma lei. Está lá na lei. Ele tem de 1 ou 2 horas para ficar falando uma coisa que já está escrito, já está configurada. Qual é a votação? Você vai fazer a votação? Olha, isso aqui assim, pode, não, tal. Pronto, acabou. Minha opinião é essa, acabou. Sou contra, sou a favor. Pronto. O cara fica 1 hora falando, 1 hora, 2 horas falando, às vezes até mais de 2 horas, para não dizer nada e para depois, no seu voto, errar contra a própria Constituição. Ou então impor a sua vontade. Quer dizer, se nós temos ministros do Supremo para julgar pela sua própria cabeça, então ele não precisava nem ver artigo nem nada, ele julgava da sua cabeça. Olha, sou contra isso, não gosto daquilo, até a minha opinião, acabou. Já que ele não está se pautando na lei, ele não está respeitando a lei, não está respeitando a Constituição, e eles fazem o que querem. E não há nenhum poder que possa oprimir eles. Aí você pergunta assim, no meio de 11 ministros, só 2 a favor e 9 contra. Exatamente. 9 contra o país, 9 contra a sociedade, 9 contra a Constituição. Bom, então, inclusive, todo mundo já viu aí
isso já saiu em várias pesquisas, que o nosso Supremo Tribunal Federal é o mais caro do mundo. Quer dizer, além dele ser mais caro, ainda dá prejuízo, deixando o patrimônio público ser vendido a preço de banana, não entregue, não é nem vendido, é entregue. Porque pelo preço que vai ser feito isso aí, vai ser entregue. E você tem um índice de produtividade baixo. O Supremo não trabalha sexta-feira. Às vezes não trabalha segunda. Então tá que nem a Câmara dos Deputados, deputado só trabalha de terça a quinta. Segunda e sexta ele não trabalha. Hã? Então quer falar em privatização? Então vou fazer o seguinte, olha só. Nós vamos privatizar a Câmara dos Deputados, vamos privatizar o Senado, vamos privatizar o Supremo Tribunal Federal, vamos privatizar tudo que é tribunais de justiça do país, vamos privatizar. Já que eles têm vantagens, e quando morrem ainda deixa pensões vitalícias. Não é só os militares que deixam pensão vitalícias, não. Para os seus filhos. Também você tem os procuradores, membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria da República. Quer dizer, uma porrada de vantagem. Auxílio educação, auxílio saúde. Quer dizer, os caras que já ganham um salário, que é um caminhão de dinheiro, ainda tem que ter auxílio a transporte, auxílio a saúde, auxílio a educação. Peraí, para com esse negócio, cara. Para com esse negócio. Ainda quando faz uma votação que é de interesse de todo o povo brasileiro, faz uma votação contrária ao direito da sociedade, ao patrimônio público, ao futuro da nação. Então, acima de tudo, eles não têm nem respeito à sociedade, nem o país. Eles são mesquinhos e individualistas. Impõem a sua vontade da lei. A lei são eles. Eles fazem a lei. Eles não cumprem lei. Eles fazem a lei. É bem diferente. Muito bem. Um outro ponto que eu quero citar aqui é o seguinte, olha só. É um detalhe interessante o seguinte, que, só para fechar essa ideia aqui do Supremo, todo mundo está lembrado disso, até antes do Bolsonaro ser eleito, né? Foi o filho do Bolsonaro e disse que fecharia o Supremo com soldado e com cabo. Né? Todo mundo ficou indignado, o próprio Supremo ficou revoltado e tal, caramba. Né? Mas eu acho que eles já fizeram isso de fato. Porque depois que o seu Toffoli tirou foto agora, recentemente, não tem nem uma semana, que ele tirou foto com o seu Bolsonaro na mídia dizendo fazer acordo. Qual é o acordo isso aí? É para ajudar o Bolsonaro a foder o país? Esse deve ter sido o acordo que eles fizeram. Então agora só falta, como o seu Flávio Bolsonaro, acho que eu não estou lembrado qual foi o nome do filho, acho que não sei se foi o Flávio Bolsonaro ou não, ou se foi, eu não sei. Não estou lembrado aqui qual foi o filho dele e disse que fecharia o Supremo com soldado e com cabo. Então façam isso. Já que vocês estão mandando dentro do Supremo, o Supremo não tem mais autonomia, quer dizer, um órgão que é caro, não tem autonomia e trabalha contra a nação. E o índice de produtividade é 30%, dito pela própria Carmelúcia na mídia, na época que ela era presidente lá do Supremo, que também não fez porra nenhuma. Inclusive ajudou também na prisão do Lula.
Então tem que privatizar isso aí. Ou se privatiza ou se acaba. Né? Bota lá juiz, procurador, tudo com carteira assinada. Não fez direito, não coisa, demitido. Bota a empresa, terceiriza isso aí. Eu acho que vai ser um bem para a sociedade. Já que trabalha contra, então para que Supremo Tribunal Federal? Para que isso? Para que juiz também? Que julga por causa própria. Ele tem a lei, mas julga da cabeça dele. Então não precisa os caras estudar para ser juiz. Qualquer um pode ser juiz, independente da formação, um engenheiro, um matemático, um economista pode ser juiz, porque julga pela cabeça. Então vai pela vontade dele, da concepção dele, do que ele acha do mundo, do abstracionismo que está na ideia dele. Que de social não tem nada. A cultura deles são puramente burguesa. Nada mais. Julgam com nojo, com desprezo e com soberbo. Olhando por cima, como soberbo. Eles não se acham Deus. Eles se acham maiores do que Deus. Isso é o resultado dessa justiça toda que nós temos vivendo aí nesse país agora. É isso que está aí. A sociedade não pode acreditar nisso. A sociedade não pode respeitar isso. É assim que a gente tem que agir. Com o mesmo desprezo que eles estão agindo contra o país e contra a sociedade, a gente tem que dar a recíproca. Tem que agir exatamente no mesmo sentido contra eles. Muito bem. Então, um outro ponto que eu quero citar aqui é o seguinte, né? Olha só, o problema é o seguinte, tem uma coisa aí que a coisa vai acontecendo, e nós não percebemos, né? Quando a gente fica, como eu citei inicialmente, você só fala do problema, chama de especialista no problema, fala do problema, comenta o problema, fica enchendo o saco com o especialista do problema e ninguém pega uma ação prática para resolver o problema. Então nós estamos criando uma linguagem da conformação, né? Então o que essas mídias exatamente também estão fazendo é a linguagem da conformação. Falam o tempo todo do problema, mas falam assim, não, vai melhorar, vamos ter esperança, esperamos, vamos sonhar, vamos acreditar, qualquer coisa, tudo de fé. Vamos ter fé. Que Deus vai descer, vai resolver o problema das merdas que o homem fez. Aí fica nessa linguagem da conformação. Aí teve um entrevistado que disse assim, não, mas as coisas, a história tem o seu tempo. Um dia o Bolsonaro será lembrado pelo que ele fez, pela destruição que ele fez do país, que ele vai pagar caro pelo que fez. Nós estamos agindo como um devoto de alguma religião. Nós estamos acreditando numa coisa que vai acontecer no futuro. Ficamos esperando por uma coisa, esperança por uma coisa no futuro. Esperança, amigo, é teoria do preguiçoso. Tem que se fazer o aqui e agora. O preguiçoso é aquele que fica acreditando no amanhã. Não vou resolver o problema, não. Amanhã a gente fala isso. Não, amanhã eu falo contigo. Não, amanhã eu ligo para você. Sempre é amanhã. É a teoria do preguiçoso. E nós, o povo brasileiro, estamos agindo com a teoria do preguiçoso. Quer dizer, eu vejo a gente, você tem que entender o seguinte: a história, ela vai ser divulgada,
ela vai ser relatada, escrita em algum livro e tal, mas olha só, a solução do problema é aqui e agora. E que também vai ficar na história. Agora eu vou fazer o quê? Vou esperar alguém lá no futuro me dar razão. Hoje eu dou conselho para você te mostrando que é errado. Aí você não me dá razão. Né? Aí você se ferra, se dá mal. Aí daqui a 10 anos você fala, poxa, eu devia ter dado razão a ele que estava... Aí acabou, amigo, o tempo já passou. Então nós vivemos hoje, o nosso tempo é o seguinte, nós vivemos na era da velocidade. Nós vivemos numa era de compulsão tecnológica. É o WhatsApp, a internet, é tudo rapidinho, tudo rápido, tudo acontecendo. As pessoas vivem num vício eletrônico, vamos dizer, numa hiperatividade. Agora, para certas coisas, elas querem ser paradas, não tem essa ação de fato que tem que ter. Então, nós vivemos numa situação hoje que nós não podemos mais esperar. Exemplo aqui no caso, você vai esperar o Bolsonaro? O cara já tem 5 meses do governo, já fez uma porrada de desgraça. Vamos esperar o quê? Mas 4 anos? Você vai ficar acreditando em político? Políticos nesse país sempre foram comprados. Sempre foram chantageados e financiados por empresas privadas, seja elas nacionais ou estrangeiras. Político nesse país defende interesse de empresa, não defende interesse social. É isso que a gente tem que acreditar. Vamos ficar esperando. Na próxima eleição. Que porra de próxima eleição? Tem que tirar aqui agora. Tira-se Bolsonaro, tira-se Mourão, tira essa porra desse Supremo que não faz mais nada pelo país, que está ajudando também a ferrar o país. Então é isso que a gente tem que resolver. Para que esse negócio do amanhã, vamos esperar, de não sei o que, vai melhorar. Isso é do preguiçoso e do covarde que fica se recuando para não agir, para não ter ação. Muito bem. Então, olha só. Aí, o cara fala assim, não, mas tem muitas pessoas que não têm consciência, não têm conhecimento. Olha só, eu não quero saber das pessoas que não têm conhecimento, porque, olha só, até às vezes a gente pegar e repassar o conhecimento para essas pessoas, que muitas vezes, muitas dessas pessoas, um exemplo, essas pessoas, a maioria que votou no Bolsonaro, que foram doutrinados pelo Bolsonaro, às vezes a pessoa vai morrer com aquela convicção. O cara é um louco e conseguiu trazer junto com ele uma porrada de louco que votou nele, ou revoltado, seja lá o que você queira pensar. E às vezes esses caras vêm convictos. Quer dizer, o Bolsonaro está desgraçando o país, está vendendo o país, vai foder o futuro dele, o futuro do filho dele, vai foder a aposentadoria dele, e ele está acreditando que o cara está fazendo bem, que o cara está correto. Então você não vai tirar mais a convicção dessas pessoas. Elas vão ter que se fuder mesmo para ver que estava errada. Não adianta, amigo. Quando o sujeito não quer ver o erro dele, não adianta você insistir, não. Ele pode até te dar um tiro de raiva de você, ou te dar uma facada porque você está enchendo o saco dele, que a convicção dele é aquela ali, ainda que esteja errada. É esse mundo que a gente está vivendo. Muito bem. Então o que a gente tem que fazer? Um trabalho em cima de quê? A gente tem que fazer um trabalho em cima das pessoas que já têm o conhecimento, já têm esclarecimento. Mas o que eu vejo é o seguinte, fica se reclamando das pessoas que são ignorantes, que não são sabedoras, ou dessas que foram alienadas por um Bolsonaro. Aí nós ficamos esperando por ela a solução. Então, quer dizer, você sabe, você tem conhecimento, fica culpando aquela que não tem o conhecimento e fica esperando a coisa acontecer e julgar eles que é culpado. Porra, se eu tenho conhecimento, o Joaquim tem conhecimento, a Maria tem conhecimento, vamos nos somar a nossa força
e brigar. Deixe essas pessoas de lado, que por enquanto não será solução para a gente. É essa linha de ação que a gente tem que tomar, pô. Deixa elas de lado e vamos pegar, vamos buscar esse caminho. Agora eu vejo também muitas pessoas que têm conhecimento, que têm internet, aí fica o tempo todo no chat, de ver o programa, fica lá no chat, tal, não sei o quê, falando uma porção de coisas, de sugestão, tal, mas não se mobiliza, não sai de casa. Quer dizer, se acomoda, fica ouvindo, fica praticamente viciado no canal do YouTube ou na internet, qualquer outro canal, fica ali viciado, mas não tem ação prática para vir aqui para fora. E veja bem uma coisa, um outro detalhe. No Brasil, a população que tem internet de fato, uma internet de fato, nessas porcarias de um celularzinho que você vê um videozinho com 5 ou 10 minutos, acabou o teu crédito e tal. Eu digo internet mesmo, com a linha fixa para você poder acessar um grande tempo. Isso não chega a 20% no Brasil. 80% não tem isso. Então, se você que tem conhecimento é esclarecido das coisas, que tem a internet, que possa ter acesso às pessoas que querem aprender. Não essas que não querem aprender, não essas que querem aprender. As que querem saber o que está acontecendo, que estejam preocupadas com o que realmente está acontecendo, que querem se mobilizar, que estão revoltadas, como eu, como você, como qualquer outra pessoa, que querem mudar isso aí. Então você tem que ir lá, vai lá no local onde está essas pessoas, que não têm a mesma facilidade ou recurso que você tem na internet, e vamos convencer essas pessoas e vamos arrastar ela para o nosso lado. É isso que tem que ser feito. Agora, você só ficar, você que tem o potencial, que tem a sua internet, que tem acesso, que tem facilidade, só o tempo todo vendo, mandando chat, mandando o quê? Falando o quê? Fazendo comentário e tal, e não saindo de casa, não tendo ação fora isso, amigo, você não está resolvendo o problema. Você está tendo um lazer para você próprio. A verdade é, está tendo um lazer. Você pode estar até buscando conhecimento, mas só para você. Mas o resultado final, que tem que ser feito lá na ponta, que é ter uma ação prática, que é o que a gente tem que fazer, a gente tem que ter uma revolução. A gente tem que fazer uma revolução. E há múltiplas maneiras de fazer revolução, independente de você ter arma ou não. Há ter uma paralisação geral. Ninguém trabalha mais, seja trabalhador da iniciativa privada, seja da pública, ninguém. Parar o país. Meu amigo, é só 2 dias. Escreva o que eu estou falando, é só 2 dias. Isso não aconteceu só aqui, não. Isso aconteceu na China, isso já aconteceu no Japão, isso já aconteceu na Alemanha. É só 2 dias, para só 2 dias. Todo mundo parar. Vamos parar o país. Olha, nós só vamos trabalhar se todos vocês que estão aí, seus vagabundos, fudendo o país, fudendo a nação, fudendo o povo, vocês saírem. Nós não queremos mais você aqui. Vocês não são donos do país. Aí eles recuam. Agora, é o que eu já falei em alguns vídeos meus. Fica malhando Bolsonaro, esculhambando Bolsonaro, cuspindo em Bolsonaro, jogando ovo em Bolsonaro, tomate em Bolsonaro, chamando ele de imbecil, de idiota, de babá, seja o que você for. E o cara tá lá. Não adianta nada. Ele vai ficar rindo da nossa cara. Você xinga, esculhamba, fala não sei o quê, e o cara continua lá no poder e continua fazendo o que ele está fazendo. E quanto mais tempo a gente der a ele, mais ele vai desgraçando o país. Então, amigo, é partir para o confronto. É o confronto mesmo. Com a mesma violência que eles estão agindo, com roubo entrega do patrimônio público às empresas privadas e estrangeiras, a gente agindo da base da violência, destruindo o direito, matando negro, matando branco,
matando índio, então a gente vai agir da mesma forma, da mesma violência. Essa moeda que tem que fazer. Nós temos que dar o troco de um país que eles estão querendo. Eles estão querendo um país da desgraça, um país da violência, um país pobre, um país destruidor do futuro dos seus filhos, da educação, da nossa aposentadoria. Então nós vamos ser violentos também. É assim que eles querem? Então é assim que a gente tem que dar o troco. Chega dessa porra de ficar fazendo todo a desgraça de todos nós, do país, e a gente ficar de braço cruzado ou criando esperança, a ilusão de um dia alguma coisa vai acontecer. Uma nuvem vai descer do céu e vai salvar o Brasil. O Brasil, meu amigo, está a menos de 5 metros do fim. A menos de 5 metros. De se tornar uma grande África. Né? Porque todo mundo sabe qual foi o destino da África. Foi o roubo, foi o saque, foi a destruição, depois foi a divisão. É o que vai acontecer aqui no Brasil. É a mesma coisa. Assim como seu São Paulo, seu Paraná queria se tornar independente, é isso? Não duvide que isso pode acontecer. Não duvide. Assim como o futuro paraíso fiscal do Brasil será o estado de São Paulo. Não duvide disso. Agora, quem não está acreditando nisso, amigo, continua a repetir. Está preocupada com show, com os mega shows, com as escolas de samba, com futebol, com a viagem ao Walt Disney, aos Estados Unidos, com a sua novelinha. Então, amigo, fique nessa. E se depois de tudo isso aí, alguém vier bater na sua porta, amigo, você pode ter certeza que será miséria. Será miséria, será o desemprego, será sua própria escravidão. Não falo isso, vou reafirmar, não falo isso só para o trabalhador, não. Eu falo isso para todos. Todas as pessoas, de todas as formações e de todos os níveis. Porque um país se tornará um inferno para todos. Tá bom? Se você não quer acreditar, amigo, então, quem viver, verá. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.